Hoje nós estamos na parte de número 6 de uma exposição do Sermão do Monte. É a sexta ministração. O Sermão do Monte está exposto nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Mateus 6, 25 em diante, a ansiosa solicitude pela vida. Diz assim o texto: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Por isso vos digo, por quê? Porque ao começo do versículo 25, acompanhando a sequência do que foi visto aí no capítulo 6, desde o versículo 1, quando então ele vai falar da prática da religião desses chamados servos de Deus. Vocês se lembram do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 6? Lembram, não lembram? Mas se não lembra, está bem aí na mão, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu, não é verdade? E aí no versículo 2 ele cita a questão da generosidade, do socorro ao necessitado, as esmolas. Para não dar essas esmolas, como faziam os religiosos, tocando trombeta para todo mundo ver, fazendo barulho. E ele instrui que os servos do Senhor deem com a mão de maneira que a outra não veja. E que o Pai do céu, que vê tudo em secreto, esse nos recompensaria. Porque a recompensa que nós buscamos dos homens não produz justiça de Deus. No versículo de número 5, ele vai falar da oração. E ele condena também a vã repetitividade de palavras, aquela ladainha, bebê, a vida inteira. Os meninos doidos para ver se a reza acaba para ir comer o bolo, e a reza não acaba nunca. E os camaradas então cogitam que é por muito falar que serão ouvidos. Além do que, a mania de orar em praça pública, não que seja proibido orar em praça pública, pode orar em qualquer lugar, mas se o objetivo é ser visto pelos homens, então vai ser recompensado pelos homens. Quem quer ser recompensado por Deus, ora de maneira que ninguém veja. Ele sugere, inclusive, que entre no seu quarto, feche a porta, ore em secreto, e o Pai do céu que vê em secreto recompensa. É exatamente daí que ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, e aí estão todos os pilares de uma oração. Logo de cara, a quem que se ora? Lembram-se? A Deus. Não se ora nenhum outro bicho, nenhuma outra coisa, nenhum outro ser, nem da terra, nem do céu, nem do inferno, nem de lugar nenhum. Nem a Zé, nem Maria, nem Chico, nem Pedro, nem Antônio, nem ninguém. Se ora a Deus.
Como é que Jesus ensina? Pai nosso que está no céu. E daí por diante o restante da oração se desenvolve. Eleva-se. Tanto é possível um homem elevar a figura divina, santificado seja o teu nome. Oh, que maravilha, né? Essa é a oração que o Senhor ensina. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra do jeito que é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, sem avareza, mas o devido sustento para todo santo dia. Perdoa as nossas ofensas, ou seja, as nossas faltas, os nossos pecados, na mesma proporção que nós perdoamos os outros. Se perdoamos aos outros, o Senhor nos perdoa. Se não perdoamos aos outros, o Senhor não nos perdoa. Simples assim. Ele volta a falar disso no capítulo 6, versículo 14, para ver como essa coisa de perdão pega pesado, né? E por último, no versículo de número 16, ele cita o jejum. Vocês se lembram que na ocasião que nós pregamos a esse respeito, a gente pegou pesado, né? Tem gente fazendo jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola, jejum de não ver a novela. Gente aproveitando o jejum para fazer dieta. Ao passo que tem gente diabético que não poderia estar jejuando e está achando que está fazendo grande coisa, correndo risco de vida. Inclusive, fiquei devendo para os irmãos, para uma oportunidade logo mais adiante, uma boa explanação acerca do que seja o jejum bíblico. Mas o que é que ele condena? Aquele fazer para os homens verem, aparecer com a aparência, com a cara abatida, como quem está morrendo. Que é isso, irmão? Você está doente? Não, eu estou na benção. O crente aprendeu a dizer que estou na benção. Não diz eu estou jejuando, não. Não, estou na benção. Que benção? Que diabo de benção é essa, meu irmão? Essa bênção está te matando. Pelo contrário, quando você estiver jejuando, unge a cabeça com óleo. Naquele tempo usava-se óleo, né? Hoje você tem outras coisas aí, um creme hidratante, lava esse cabelo, penteia o cabelo direitinho, aparece com um ar revigorado. Ninguém saberá que você está jejuando, a não ser o Pai que está no céu, e Ele te recompensará, e não os homens para quem o religioso quer se mostrar aqui na terra. Na sequência disso, ele fala dos tesouros no céu e os tesouros na terra, a luz e as trevas, os dois senhores que é impossível que a gente vá servir, a Deus e as riquezas, e ele entra por último aqui agora, nesse fechamento do capítulo 6. Por isso que, em virtude de toda essa explanação, vos digo, não andeis ansiosos. Agora, não andeis ansiosos pelo quê, querido? Porque muitas coisas nos deixam ansiosos. Eu estou ansioso agora com a viagem que vou fazer daqui a pouco. Sempre é uma tensão. A gente imagina que vai chegar atrasado, vai ter algum problema, que a mala vai pesar mais que o que a gente calculou. Sempre tem um motivozinho de ansiedade. Mas essas ansiedades não vão deixar a gente louco ao ponto de se desligar completamente do resto da vida e viver apegado apenas a ela e a nada mais. Tem conta para pagar que o dinheiro não deu. E isso provoca uma certa ansiedade na gente também. E agora, como é que vai ser? Mas vivemos por fé e temos a convicção de que não vamos morrer por causa disso, não. O Senhor vai mandar o escape. Alguma coisa vai acontecer, o nosso nome será honrado. Amém, queridos? Temos uma preocupação com o exame que fizemos, não tivemos resultado. O que será que eu tenho? Será uma pequena infecção? Será um câncer? Será que eu vou morrer mesmo? E por fim tem gente aí numa ansiedade tremenda, imaginando, será que eu morro ou não morro? Aí é quando eu chego e dou a notícia para você. Graças a Deus, amado, você vai morrer. Assim como eu também vou, e como todos nós vamos. Tinha um professor, tenho, ele está vivo, pastor Darlison Feitosa. Talvez ele esteja vendo esse vídeo aí depois. Atualmente ele está em Goiânia. Ele pastoreava a Igreja Batista no Cruzeiro, lá em Brasília. E uma irmã o procura num desespero, chorando, morrendo. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, ainda bem que eu te achei, ore pela minha avó, ela está internada, minha avó está muito mal, ela está muito mal, o médico desenganou. E ele, irmã, qual é a idade da sua avó? Tem 97 anos. Ele parou, olhou para a cara dela e falou, o que a irmã quer que eu peça para Deus? Vocês estão entendendo, amados?
Você tem uma pessoa de 97 anos, moribunda, sofrendo no hospital, você quer que o pastor ore para quê? Para ela se levantar de lá e sair pulando e sambando, é? É claro que ela vai morrer, querido, como realmente morreu naquele mesmo dia, foi sepultada, glória a Deus por isso, e descansou no Senhor. Mas o que tem de crente com medo de morrer não está no gibi, viu, irmão? Ô, querido, vamos acordar para a vida. Primeira coisa que vai acontecer na vida de uma pessoa que realmente conheceu o Senhor é perder o medo de morrer. Amém. Até porque é a única certeza que a gente tem. Pelo menos quem está vivo, né? Porque quem já morreu, está todo mundo vivo aí? Amém? Todo mundo pronto para pular um réveillon aí, coisa e tal? Pois é, amados. A coisa funciona assim. O Senhor entra com essa informação. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Agora, eu falei de tanta coisa aqui, não foi? Falei de dinheiro, falei de saúde, falei da morte. E o que o Senhor Jesus vai usar aqui? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou mesmo nem pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir. Notem, amados, que depois do respirar, que se a gente não respirar, a gente vai viver bem pouquinho, né? Se o Senhor resolver cortar o oxigênio, puf, vai ser ligeirinho, né? Para a gente esticar as canelas, mas o Senhor não corta, não. Depois de respirar, quais são as outras necessidades básicas? Comer, beber, vestir. Lá no Éden, a primeira coisa que o Senhor providencia para o homem depois de ter pecado é exatamente uma roupa. Porque comer, o homem já comeu, inclusive comeu mais que o que deveria, não foi? Comer, beber e vestir. Sem comer, sem beber, a gente vai viver muito pouco. Sem nada para vestir. Aqui no Piauí, pelo menos de frio, a gente não morre, não. Lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte como um todo, vocês estão vendo na televisão como é que está lá, né? 40 graus negativo, 40 e tantos graus negativos, sem uma roupinha muito boa, o camarada não vai longe também não, né? Aqui pelo menos tem essa vantagem, mas já que, se pelo menos a gente não vai morrer por causa da roupa, mas tire a roupa e tente andar daqui até na avenida ali para ver o que vai te acontecer. No mínimo, se você não for preso na polícia, você vai ser amarrado e levado lá para Areolino de Abreu. Vai ser amarrado e ficar lá junto com os loucos. Porque são necessidades básicas. Comer, beber e vestir. As necessidades mais básicas do ser humano. Comida, bebida e vestuário. O Senhor não está falando de outras coisas, o que Ele está colocando aqui são essas necessidades básicas. Olha, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, mais vale viver do que estar comendo e bebendo. Mas se eu não comer e beber, eu morro. Sim, isso é verdade. Tudo tem limite. Até os nossos jejuns terão limites. Os nossos jejuns não envolvem roupas. Não adianta, numa determinada época do ano, botar branco, marrom. Qual é a outra cor que o pessoal gosta de pôr aí? Né? Um cinza. Depende da promessa que se faça, né? Azul, né? Conforme uma irmã que nós já tivemos aqui conosco mesmo. E anos depois a gente foi descobrir que ela não usava outra cor que não fosse azul. Deve ser discípula do Roberto Carlos. E eu, evidentemente, não observei aquilo, porque eu sou meio daltônico, né? Alguém tem que me falar, né? Para mim, tanto faz. Eu não tenho nenhuma dificuldade com cor nenhuma. Não é essa a preocupação. Mas o item colocado é esse. Verso 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, você não vai ver um passarinho morrendo de fome. Ou vai? Você pode ver ele morrer de uma pedrada, pode ver um comendo o outro, né? O gavião come o outro, e por aí vai. Mas de fome você não vai ver ele morrer, não. Ele dá o jeitinho dele.
Ele se vira, mas ele vive. Por que que ele vive? Porque o Pai do céu cuida dele. Quem será que chama mais a atenção de Deus? Quem será mais valioso para Deus? Passarinho ou bicho gente? O ser humano? Evidentemente que nós valemos mais do que passarinhos, né, queridos? Se os passarinhos não são deixados à míngua, se eles não vão morrer de fome, pode ter certeza, meu amado irmão. Creia, minha amada irmã, você também vai não. O Deus que cuida de passarinho também cuida de você. Você pode crer nisso? Amém. Ainda, verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Acrescentar 1 metro ao curso da sua vida? Acrescentar dias ao curso da sua vida? Acrescentar à sua própria vida mais importância do que realmente você tenha? Diante dos homens e de um homem para outro homem, nós queremos estabelecer diferenciais. E esses diferenciais até que existem aqui entre nós. Mas perante Deus eles não têm valor nenhum. Somos todos absolutamente iguais para Ele. Assim como o pobrezinho vai morrer, o riquinho também vai. O mega inteligente, o doutor, vai morrer e o analfabetozinho também vai. O feinho vai morrer, o bonitinho também vai. Olha, Jó, até nós somos bonitos, Jó. Vamos morrer também. Todos, sem exceção, diante de Deus, nivelados na mesma condição. Todos iguaizinhos. Ninguém maior, ninguém menor, uns que os outros diante de Deus. Mas todos absolutamente iguais. Sob as mesmas perspectivas, as mesmas condições, a mesma situação. A mesma total dependência de Deus. Amém? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, olha só. Eles não trabalham. Tem uma época do ano que esse cimentado aqui na frente, aquele matinho que solta aquelas florzinhas bonitinhas, como é o nome daquilo, irmão? Tem uma época do ano que fica umas florzinhas amarelas tão bonitinhas aí. Ah, essa que é a tal da xanana, é? Bonitinho. Dura pouco, mas é bonito, né? Como é bonito aquele bichinho, né? Um matinho que enche a paciência, mas quando ele resolve dar aquela florzinha dele, vira um jardinzinho bonito, né? Uma beleza dada por Deus, porque Ele não fez nada para ter. Ele faz um comparativo entre os lírios e o próprio rei Salomão, que nunca se vestiu tal qual um lírio daquele. E, ora, se Deus veste assim a erva que hoje existe e amanhã já é tocada no fogo, que dirá a você, homem de pequena fé? Portanto, verso 31. Não vos inquieteis. Parece que o Senhor Jesus, ora, parece coisa nenhuma, ele tinha certeza disso. O Senhor Jesus sabia que mais adiante, lá pelo século 20, 21, ia ter um monte de gente interpretando muito mal esse texto aqui. E ele dá toda essa explicação acerca da comida e da bebida dos passarinhos que não falta, acerca da formosura de uma erva do campo, no caso aqui os lírios, que não fazem nada, mas Deus dá assim mesmo. Ele citou esse comer, esse beber e esse vestir no começo do texto que a gente está lendo, e agora no final ele vem e cita de novo, ele repete mais uma vez. Que coisa incrível! Deve ser para que ninguém se esqueça do que é que ele está falando. E lá vai. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Faz lembrar a excelentíssima senhora ministra. É ministra de que essa senhora aí que queria ter o salário dela dobrado de 30 mil para 60 mil?
ministra dos Direitos Humanos, né? Igualdade racial e direitos humanos, né? Eu vi a entrevista daquela monstra dizendo como é que eu vou vestir, como é que eu vou beber, ganhando só 30 e poucos mil livre, né? Isso é só salário, fora as regalias. Mas tem crente com esse tipo de preocupação. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? É ou não é? Você não conhece alguém com esse tipo de preocupação? E mais, com que nos vestiremos? A preocupação, segundo Jesus, por palavras do Senhor Jesus, a preocupação aqui está com o que comer, com o que beber e com o que se vestir. O tempo passou e os irmãos passaram a fazer essa leitura aqui de modo bem descuidado. O verso 32, então, ele diz: porque os gentios, ou seja, os alheios à fé, aqueles que não possuem fé nenhuma, não aguardam Deus nenhum, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora vem, o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua... Nós vamos falar disso aí já já. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Lembram-se da oração que ele ensinou, versículos antes? Venha a nós o teu reino. Não é igual a turma ora lá na escola, na hora do almoço e da janta. Venha a nós a vosso reino. Assassinam o português. Não é venha a nós a vosso reino. DJ Pica-Pau ora desse jeito todo dia na rádio também. Venha a nós a vosso reino. É um assassinato gramatical. Não é venha a nós o teu reino. É o contrário. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, entende então que tem um rei. E que você se faz súdito deste reino, ou deste rei. Numa relação de senhor e servo, ele é o senhor e nós somos os servos. Se ele é o senhor, a vontade que prevalece é a dele, não é a minha. A minha vontade consiste em fazer a vontade dele. Isso é o buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro a vontade do Senhor. Se sobrar um tempinho depois e der para correr atrás de alguma vontadezinha minha, maravilha, a gente vai alegrinho que é uma beleza. Mas a prioridade é a vontade dele. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua é buscando a justiça dele e não a nossa. Que nós nos vemos capazes de perdoar, amar o inimigo, socorrer ao necessitado. Isso é buscar primeiro a justiça de Deus e não a nossa. Quem tem a justiça de Deus como prioridade no seu coração é o que é justo e não passa mais a ser chamado de ímpio. Ímpio é o sem piedade. O que marca o homem que vive priorizando a justiça de Deus é o fato de ser um homem piedoso. Amém, amados? Essa piedade é que vai marcar o nosso viver. A prioridade de vida é essa. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Amém? E agora vem a parte da péssima interpretação. Ainda no verso 33. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós lemos rapidamente e de modo descuidado, como é que nós lemos?
e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas o quê, rapaz? Ou então, engolimos o estas e lemos, e todas as coisas serão acrescentadas. Não, amado, preste atenção no texto. E todas estas coisas. De que coisas que ele falou aqui antes? Comida, bebida e vestuário, roupa. Falou de 3 coisas: comida, bebida e roupa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E comida, bebida e roupa não vai faltar, não. Agora não fique desesperado e ansioso querendo casa, carro, fazenda, mansão, marido, mulher, imaginando que Deus vai dar essas coisas porque você prioriza o seu reino e a justiça. Mas nem de jeito nenhum. E eu tenho certeza que você já orou nesse intuito e você já foi instruído dessa maneira. Eu não quero que você saia daqui triste, muito pelo contrário. Eu quero que você saia daqui super animado, feliz da vida, para fazer uma contagem regressiva daqui a pouco, entrar um ano novo daqui a pouquinho, com a cabeça cheia de convicção de que servimos a um Deus verdadeiro, autêntico, justo e fiel, que tem uma palavra viva e eficaz, que não causa confusão à cabeça de ninguém, e que se existe alguma confusão tomando conta do nosso coração, algum mau pregador ou inúmeros maus pregadores colocaram caraminhola na nossa cabeça e fizeram a gente perseguir com orações inúteis a um monte de coisa que nem Deus e muito menos a sua própria palavra tenha prometido para qualquer um de nós. Quando as pessoas leem ligeiro, e todas as coisas serão acrescentadas, e todas as demais coisas serão acrescentadas, isso tiraram da cabeça deles mesmo. Não é isso que o texto diz. O texto é claríssimo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, estas aqui que ele está tratando, foi por isso que ele citou os passarinhos que não ficam sem comer, os lírios do campo que são bonitinhos que dói, sem ter feito nada para ser bonito. Não falta o que vestir para eles, não falta o que comer para os passarinhos. O Senhor está falando de comida, bebida e roupa. E é só isso mesmo. E não fique admirado não, me olhando com essa cara sarapantada, essa cara de caburé caçando filhote de passarinho. É disso que o Senhor está falando. E só disso. Lá mais na frente, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, se eu não me engano, Paulo tratando do dinheiro, né? Porque nada temos trazido a esse mundo e nada dele vamos. Portanto, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. E aí ele vai dizer que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa loucura de ficar rico, atormentaram-se a si mesmo com muitas dores. O Tiago diz na epístola dele que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. No jeito Tiago de falar, né? Como é que o Tiago diz? Pedis, pedis e não recebei, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios deleites ou prazeres. Então não foi só Jesus que disse isso. Os apóstolos confirmaram o que Jesus disse. Se só Jesus tivesse dito, já era mais que suficiente. Mas nós temos mais confirmação das Escrituras. A prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Comida, bebida e roupa, vai faltar não. Amém, amados? Amém. Alguns entre nós viverão sempre mais sossegados financeiramente. Outros no meio de nós vão viver a vida todinha, aperreadozinho, pagando as continhas todo mês, mas não sobra nada. Funciona assim mesmo, amados. Isso não muda não. E quando você for suficientemente piedoso,
Ainda que seu salário triplique, você vai ver que no final vai continuar sem sobrar nada, porque a tua generosidade não vai permitir. Tu vai sair caçando quem precisa para poder socorrer. E vai continuar no mesmo perrengue que vive hoje, do mesmo jeito. Porque a piedade fala mais alto. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não se preocupa com essas coisas. Amém, amados? Amém. Entendido? Amém. Oh, maravilha. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia seu próprio mal. E cada dia trará seus próprios males.